kHz, 10.000 watts de potência. Rádio Sociedade Oeste Catarinense Limitada. Rádio Chapecó, a rádio da família. Agora, na Rádio Chapecó, Hora Espírita. Um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia a todos, bom dia amigos, bom dia amigas. São 8 horas da manhã de hoje, 24 de agosto de 2019, véspera do aniversário do município de Chapecó, são 102 anos do nosso município. E está começando agora mais um programa Hora Espírita. Este programa vai ao ar todos os sábados pela manhã, das 8 às 9 horas, aqui pela Rádio Chapecó, e está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Em cada programa, em cada sábado, é abordado um tema diferente. E hoje nós abordaremos o tema Amar os Inimigos, à luz da doutrina espírita, sempre sob o enfoque do Espiritismo. Queremos cumprimentar a você, amigo ouvinte, convidá-lo para participar do nosso programa, interagir conosco e fazer, de modo conjunto, esse nosso programa de hoje. Enviando o seu bom dia, a sua mensagem, pode fazer o seu comentário, enviar suas perguntas, inclusive, aos nossos debatedores, daqui a pouco mais eu vou apresentá-los, utilizando os seguintes canais. Telefone da Rádio Chapecó, que é o 2049-1200, pelo WhatsApp aqui da rádio, 2049-1212, ou no Facebook da rádio, né? Direto na live do programa. Lá você pode ver, ouvir e interagir conosco. Se você preferir também, pode ser pela rádio, na frequência 1330 AM, né? A velha e boa rádio, ou pelo site radiochapecó.com.br. Então, sintam-se todos em casa e bem-vindos a mais um programa Hora Espírita. Eu vou apresentar os nossos debatedores. Hoje no estúdio, este que vos fala, Josué, do Centro Espírita Nosso Lar, aqui de Chapecó. E também conosco o nosso irmão Jean Spinato, também da Casa Nosso Lar. Bom dia, Josué. Um grande abraço a todos os nossos ouvintes. Também o nosso amigo Ayrton, lá do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Bom dia, Josué. Bom dia a todos os nossos amigos ouvintes. Também do Bezerra de Menezes, a nossa irmã Lorete. Tudo bem, Lorete? Bom dia a todos, bom dia. E o nosso irmão Domingos, né, que está hoje participando conosco também, acompanhando aqui dentro do estúdio. Também um trabalhador do Movimento Espírita. Está certo? Quem estará acompanhando as mensagens no Face hoje vai ser o nosso irmão Jean. Daqui a pouco ele vai nos passar as participações, os recados dos ouvintes, as perguntas, né, os comentários. Lembrando que todas as perguntas enviadas serão respondidas sempre sob o enfoque da doutrina dos Espíritos. Então eu peço licença a todos meus irmãos agora para ouvirmos juntos o recado dos nossos patrocinadores que nos auxiliam a concretizar esse projeto grandioso que é o programa Hora Espírita. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. Amar os inimigos.
Esse tema está presente no Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das obras da codificação de Kardec, no capítulo 12. Amar os inimigos, fazer o bem aos que nos odeiam e orar por aqueles que nos perseguem e nos caluniam, a fim de sermos filhos do Pai que está nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Pois se amarmos apenas os que nos amam, que recompensa teremos? Façamos o bem a todos, indistintamente aos amigos e aos inimigos. Sejamos misericordiosos, como nosso Pai Celestial o é. Feita essa introdução deste tema tão rico e tão abundante de informações e de reflexões, eu perguntaria para o Ayrton, para começar o nosso debate. O que significa amar os inimigos? Como é que nós podemos interpretar esta lição de Jesus? Como é que nós podemos tornar mais fácil a compreensão desta proposta que nos parece tão difícil, Ayrton? Talvez, José, poderíamos começar seguindo o exemplo de Jesus, né? Porque essa passagem onde ele fala, né, nas bem-aventuranças, sobre amar os inimigos, aliás, ele fala, o maior mandamento, amar a Deus acima de tudo, né? De todo o vosso espírito, de toda a vossa alma, e amar ao próximo como a ti mesmo. E o próximo inclui todos, inclusive os nossos inimigos também. E ele, o tempo todo, dava este exemplo. Tudo que ele fazia, a sua conduta, ele não tinha. E tinha as pessoas que viam ele como inimigo, mas ele não via ninguém como inimigo. Então, talvez o primeiro passo que a gente precise para entender esse significado de amar os inimigos é não olhar as pessoas realmente como verdadeiros inimigos. Olhar como pessoas que erram. Todos temos as nossas imperfeições. Todos aqui estamos para nos aprimorar. E a partir do momento que nós olhamos as pessoas com outros olhos, entendemos que muitas coisas que já se passaram na nossa vida, muitos eventos que às vezes causados por nós mesmos, causado por outros, nós começamos a entender que não precisamos ter ninguém como inimigo. E aí fica muito mais fácil este amar aos inimigos, porque a gente sabe. Uma coisa é você falar, outra coisa é você estar diante de alguém que trouxe algum problema, que provocou alguma dificuldade. A coisa é bem diferente. Mas amar os inimigos também significa a gente amar a si mesmo, né? A gente ter paz, porque a gente procura muita coisa na vida, mas a gente não tem a conduta necessária para isso, né? Amar os inimigos, evidentemente, não querer a vingança, entender, né, que o outro tem as suas experiências de vida, procurar até praticar o bem para com esta pessoa, ser caridoso. Depende muito mais de mim. Isso está na minha mão. Amar é cuidar, dedicar-se, entender, compreender aquele que erra também, tanto quanto eu. Em determinado momento errou em relação a mim. Mas tudo bem. Até porque se eu não quero perdoar o outro, o problema está comigo. Se o outro não quer me perdoar, o problema está com ele. Agora, se eu não quero perdoar o outro, o problema está comigo. Então, amar os inimigos é querer bem, é não querer o mal dessas pessoas. Enfim, é tratá-los como realmente se não fossem nossos inimigos. Claro que amar os amigos é diferente de amar os inimigos. É muito mais fácil. Aproveitando o gancho do Ayrton, e vou questionar a Lorete. Lorete, o Ayrton disse que amar os inimigos, este amor não é o mesmo amor que nós temos pelos amigos. Como é que a gente pode ampliar e aprofundar essa questão? Qual é essa diferença? Como é que a gente diferencia o amor do amigo e o amor do inimigo? Então, a doutrina espírita nos orienta com muita clareza
que nós devemos seguir adquirir as características do homem de bem. E o Evangelho segundo o Espiritismo fala também muito claro para a gente que o pensamento, essa preocupação que nós temos quando nos aproximamos de alguém que nós não gostamos ou que temos alguma divergência, nós sentimos uma situação fluídica diferente daquela que nós sentimos quando nos aproximamos de uma pessoa que é amiga. Mas ele diz para a gente que nós devemos, mesmo assim, nessa questão de perdoar as ofensas, de amar do mesmo jeito, não desejar o mal, não querer vingança. Então, claro que o amigo você vai seguir junto, vai seguir de braços, vai se sentir feliz quando chega perto dele, mas quando chegar perto do inimigo, não deseje vingança, não deseje que ele vá bem, tenha pensamentos bons para com ele também. E daí a diferença que nós sentimos quando nós aproximamos de um amigo de um inimigo. A gente sente já uma energia diferente de um e do outro, e isso não vai mudar e nem nós vamos esquecer essa situação. Nós precisamos não desejar o mal para quem quer que seja. E aí, ele diz também que amar os inimigos não é ter para com eles uma afeição forçada. Eu não devo forçar nada da mesma situação natural que eu tenho para com os amigos. Mas com os amigos que fazem eu bater o coração de uma maneira diferente. Mas que eu consiga entendê-los e perdoá-los para conseguir seguir no caminho sem desejar nada de mal. E o capítulo ainda fala, o capítulo 12, que amar os inimigos, segundo os ensinamentos de Jesus, é não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Fala isso muito, muito claro. É perdoar sem impor condições ou qualquer mal que nos façam, como disse o Ayrton anteriormente. E também, na medida do possível, que a gente não coloque nenhum obstáculo à reconciliação. Houve a oportunidade que nós consigamos nos reconciliar com essa pessoa. E aí a gente vai ter um grande benefício, porque vai sentir a leveza da alma, do coração, e vai ficar sem essa pendência que tanto nos atrapalha no caminho. Então, amar os inimigos é desejar o bem a eles. É socorrer em caso da necessidade. Está por perto, houve uma necessidade, eu tenho chance, eu tenho oportunidade, eu vou ajudá-lo da melhor maneira possível. E a gente vai sentir uma recompensa grande, íntima, de sentimento, de bons sentimentos, e a gente vai perceber que Deus se aproxima de nós quando a gente faz isso. É não fazer nada que possa prejudicá-lo, nem em atos, nem em palavras. Então, a gente tem essa diferença bastante clara, mas é um caminho longo a percorrer. Nós sabemos também que nós temos dificuldade de assim agir, mas quando conseguimos uma experiência tipo essa, grandiosa, a gente vê o quanto leve fica o nosso coração. E o convite é que a gente consiga se aproximar de todos aqueles com quem nós temos algumas diferenças, às vezes nem sabemos por quê, mas que a gente consiga se aproximar e, na medida do possível, ajudá-los sempre que tiver uma oportunidade. E muitas vezes, Josué, a gente tem dificuldade, quando a gente lê essa passagem, quem são os nossos inimigos? Quem são os nossos inimigos? São aqueles que nos perseguem, aqueles que nos caluniam? São esses também, tá? Mas a pessoa, de repente, pode passar em revista a sua vida e chegar à conclusão, olha, eu não tenho nenhum inimigo. Mas busque aquelas pessoas com quem, como se diz no ditado popular, o santo não bate. Ou seja, que nós nutrimos uma antipatia. Aquela pessoa com quem a convivência é pesada. E nós somos obrigados a conviver muitas vezes. O vizinho que tivemos uma rusga no passado, pequena rusga e ficou, não chega a ser propriamente um inimigo, alguém que vá nos prejudicar diretamente. Mas aquela pessoa com quem nós não temos muita afeição, cuja voz, quando nós ouvimos, nós automaticamente nos irritamos. Mexe a energia, como a Aurete falou, né? Então, essas pequenas coisas, que bom que não temos inimigos. Que bom que, de repente, nós, passando em revista a nossa vida, posso dizer, não tenho nenhum inimigo, não tenho ninguém que queira o meu mal. Mas então, essas pequenas coisas que podem nos atrapalhar a nossa evolução se nós carregarmos e não resolvermos. É muito mais fácil, né? Nós buscarmos uma aproximação não forçada, como diz a Lorete, no momento em que a pessoa precisa de uma ajuda, nós não nos negarmos, nós nos colocarmos à disposição. Perfeito. E contribuindo para aqueles que, como você falou muito bem, Jean, existem muitas pessoas que não têm realmente o que nós consideramos, né, que a humanidade considera como um inimigo, é aquele pequeno atrito. Mas tudo que a gente está dizendo aqui também não é só para buscar aqueles que já estão como inimigo. É para a gente pensar, quando surgir qualquer situação onde possa
gerar algum atrito, uma inimizade, alguma situação que não fique bem resolvida, e que então tudo isso, né, esse entendimento, esse perdão, todas as características que a Lorete colocou, que a gente já falou, isso pode estar perfeitamente na nossa prática do dia a dia. Aí a gente vai evitar alguma possível atrito, alguma possível inimizade, né? Queria ressaltar um aspecto que a Lorete colocou também, associando a questão do amor, né, aos inimigos com o perdão. Me lembrei de uma passagem do espírito Joana de Ângeles, pela psicografia do médium Divaldo Pereira Franco, que ela entendendo a nossa limitação espiritual, entendendo a nossa falta de capacidade de amar como Cristo nos pede, ela nos dá uma sugestão. Como quem diz, olha, eu sei que vocês ainda estão, né? Nós estamos todos numa condição ainda precária do ponto de vista espiritual. Se você não consegue perdoar amando, basta, ou já é um passo importante, não retribuir o mal com o mal. Já é um grande passo, né? Quando nós somos atacados, quando nós somos feridos, quando o mal nos atinge, Joana diz, não pague na mesma moeda. Seja humilde, faça um exercício de humildade e ofereça outra face. Aí ela puxa, se baseia ou se inspira num trecho do Evangelho em que Jesus oferece, né, nos orienta a oferecer outra face. Se batem na face esquerda, oferece a outra. Ou seja, qual seria a outra face do mal? O bem. A face da compreensão. A face da compreensão. Qual seria a face da vingança, do ressentimento? A face da tolerância, do esquecimento na medida do possível, né? Aí a gente vê como é complexa e como é profunda a mensagem do Evangelho. Jean, caminhando palmilhando esse mesmo caminho, essa mesma esteira que nós estamos conversando aqui, o Ayrton comentou ali sobre divergências no trabalho e tal, e sobre de vizinhos. Como é que nós lidamos no dia a dia, aqui na Terra, sabendo que é um planeta de provas e expiações? Como é que nós podemos fazer isso no dia a dia, no mundo real? Né? Porque o ouvinte que está no rádio ou o internauta pensa, bom, na teoria é muito fácil. Agora, como é que nós vamos trazer isso para a vida cotidiana? A gente vive num momento em que, na verdade, nós temos aí, a internet nos deu acesso a muita coisa, e aquelas ofensas que eram comuns e corriqueiras no dia a dia, antes do advento da internet, muitas vezes elas são materializadas, muitas vezes em redes sociais, ou a facilidade da comunicação, às vezes nos aproxima tanto e também aproxima a possibilidade que nós temos de ofender alguém. Então nós vivemos um momento turbulento em que às vezes as divergências, opiniões nos levam até para caminhos em que descambamos para as ofensas, para os desentendimentos. E de que maneira eu posso não me contaminar com isso? De que maneira eu posso fazer com que a minha vida não entre nessa chamada vibratória, nessa camada vibratória, e eu venha futuramente, quem sabe, até colecionar inimigos que vão também querer vão ter esse mesmo desejo de intolerância para comigo. O Evangelho segundo o Espiritismo, a Lorete já mencionou uma passagem que se chama O Homem de Bem. E tem uma passagem curta lá em que diz que o homem de bem, a exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. Ou seja, mantendo a nossa mente em equilíbrio, mantendo a nossa mente em uma camada vibratória em que reine a paciência, a serenidade, onde não reine a vontade de retribuir o mal com o mal, como tu disse, não alimentando desejos de vingança ou de desforra, ou não devolvendo o mal que nos é praticado, pequeno ou grande, da mesma forma, não ruminando aquele mal que me foi praticado, porque muitas vezes nós acabamos também sobrevalorizando, né? O nosso orgulho, por vezes, faz com que o mero olhar atravessado seja levado à conta de uma ofensa. Então, mantendo a nossa mente calma, serena, mantendo o hábito da oração, fazendo com que os nossos pensamentos se elevem,
entrar numa onda vibratória em que eu seja até mesmo, muitas vezes, incapaz de captar o mal que o outro carrega no seu íntimo. Então, buscar essa faixa vibratória que nos convida ao equilíbrio, que nos convida à paz, ter o hábito de passar o nosso dia em revista, nos questionando aonde eventualmente nós estamos errando. Tá? Isso são hábitos que nos aproximam da proposta que Jesus nos fez, tá? Que é a de nos colocar como pessoas humildes, adorando a Deus e tentando, na medida dos nossos esforços, domar as nossas más inclinações, como disse Kardec. Até porque todos os desafetos que a gente tem, desentendimentos e que às vezes a gente carrega sim, né? Não é como o Josué já colocou aqui, falar é uma coisa. A hora da prática não é tão simples quanto parece, né? E o nosso ouvinte pode estar também lá se perguntando, mas aqui o problema é que o que ele me fez aqui não foi tão simples assim como vocês estão falando aí na rádio aí. Esses desentendimentos a gente pode dizer que até que existe um script aí que sempre é seguido. Alguém começou. Às vezes posso até ter sido eu. Mesmo que não intencionalmente, mas pode ter sido. Cada situação se apresenta e cada um de nós lida com aquilo que se apresenta de uma forma diferente. E aí, Giana, essa questão das ofensas que tu estás falando, que você usou, a gente precisa entender, eu acredito que assim, para se evitar, né, as inimizades, ou para a gente compreender e tentar superar isso, o que nós mais precisamos fazer é entender o outro. Entender que ele tem a sua história de vida. Eu tenho a minha, cada um tem a sua. O que ele passou que leva ele a ter certas condutas? Seja um amigo, vizinho, colega do trabalho, o próprio familiar, mesmo estando na família, ele tem as experiências de vida dele. E isso faz com que... E também ali é um espírito que já tem muita bagagem espiritual. Já tem comportamentos que são natos da sua natureza espiritual, que ele também vem se esforçando por se aprimorar, que eu não sei todo o esforço que ele faz. Então, para a gente relevar essas situações, essas ofensas, para a gente conseguir acalmar e amenizar e retribuir realmente o mal com o bem, se ele não está bem e quer transmitir isso para mim por meio da ofensa, por meio de criar problema, eu posso não dar continuidade a isso. Eu posso perfeitamente evitar esse tipo de problema. E entender, como o Ayrton fala bem, entender não significa que nós entendendo o problema do outro, entendendo a atitude dele, não significa que nós vamos estar concordando. Sim. Mas refletindo sobre o que levou a ele a fazer aquilo. Exatamente. O que nos leva também, às vezes, a ter atitudes intempestivas. Claro. Não significa que nós estamos concordando, dando espaço para que ele continue fazendo aquilo, mas compreender tendo em vista as nossas imperfeições. Verdade. O Evangelho segundo o capítulo 12, ele chama a atenção que a nossa elevação moral vai fazer com que só ela vai fazer com que a gente consiga amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. E se amarmos o próximo como nós mesmos, entenderemos as diferenças e aí a gente vai sentir que o ódio, o rancor vai fazer muito mal para nós. E a gente vai fazer com que a gente consiga entender essa situação toda e a gente consiga se aproximar das outras pessoas que não sejam nossos amigos. E nós temos, sim, dificuldade de nos aproximar das pessoas que não são do nosso círculo. Justamente porque a gente fica num círculo mais restrito. E o convite é que a gente ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, lembramos também do nosso querido expositor espírita, né? Nosso exemplo maior, um dos grandes exemplos, Divaldo Franco, que diz que todos nós temos inimigos, mas que nós não sejamos inimigos de ninguém pelo conhecimento que a gente já tem. E pelo pouco de conhecimento que a gente já tem, ou muitas informações que a gente já tem, nós já temos subsídio suficiente para saber o quanto mal faz para nós nutrir esses sentimentos de raiva, de ódio, de rancor ou de vingança. Então é um convite grandioso para a gente pensar um pouquinho, em especial quando é no círculo familiar.
e complica sobremaneira o nosso bem-estar, né? Moral, de paz. Então, que a gente perceba a importância de conviver com as diferenças, compreender e efetivamente perdoar para conseguir seguir em paz. Ali o esforço tem que ser muito maior. Maior, verdade. As maiores desavenças, né? Os maiores problemas. Começam. Verdade. Usando mais uma vez os ensinamentos de Valdo, ele diz o seguinte: Ayrton já mencionou alguma coisa nesse sentido. Ele diz assim: se eu não gosto de alguém, o problema é meu. Se alguém não gosta de mim, o problema é dele. Então a gente já começa a entender melhor todo esse processo. Também muito cuidado com essa. É uma situação muito verdadeira, né? Mas também cuidado, né? Para dizer assim, não, então tá, fica o teu problema lá, eu também não quero nem saber. Não é por aí o caminho. Claro, sempre tentar desfazer essa desavença. Até porque o perdão, a ofensa está associada com o perdão. Os Espíritos ensinam. Se você não se ofende, você não precisa perdoar. Ayrton, eu queria tocar exatamente nesse ponto antes de convidar o Jean para falar sobre a participação. Para convidar os participantes do programa, os ouvintes, os internautas, para fazer um exercício de reflexão. Veja, muitas vezes as desavenças, as inimizades começam por conta de mágoas, por conta de mal-entendidos, porque alguma das partes levou para o lado pessoal, não é? Porque alguma das partes se magoou. É o script, né? Se magoou. E por que é que nós nos magoamos com tanta facilidade? A doutrina espírita nos adverte isso com muita clareza. Por conta do orgulho. É o orgulho que faz a gente ter dificuldade de calar diante de uma discussão, não é? De aceitar a opinião do outro, de não levar tudo para o lado pessoal, não é? Quer dizer, então, esse é um ponto que nós sempre enfrentamos, discutimos muito nas doutrinárias da Casa Espírita. A doutrina espírita bate muito nessa tecla, porque o Evangelho de Jesus nos traz essa preocupação. Jesus diz que é para a gente tentar, no máximo, à medida possível, sublimar esse orgulho que é, segundo a codificação, a fonte de todos os males. É o que não querer levar desaforo para casa. Isso mesmo. Nós aprendemos Essa que nossa a força está em revidar. Em revidar, exatamente. E, na verdade, a proposta de Jesus é a mansitude. É mansitude. Ou seja, relevar. Relevar. Não se colocar em risco, não se expor ao inimigo, mas relevar a cólera ali. Perfeitamente. É difícil, mas tem que dar o primeiro passo. É muito possível. É muito possível, claro que é. Jean, já estamos aí com meia hora de programa quase, e quero que você nos passe aí a participação dos internautas, os comentários, as saudações, como é que estamos aí com os nossos amigos. Os nossos amigos internautas sempre se manifestando aqui no nosso canal no Facebook e nos mandando um bom dia. A Aline Donati, o Nelson de Souza, a Sandra Moraes, o João Dias, Salete Mosel, a Cirlei Sense, a Rafaela Veloso dos Santos, todos nos dando bom dia. E a Aline Donati fazendo uma observação. Precisamos entender que para amar é preciso perdoar, e este sim é o exercício difícil. Perfeito. Perfeita observação. Bem dentro daquilo que estávamos falando. Exatamente. Dando continuidade, meus amigos, existe uma máxima, Ayrton, que diz mais ou menos assim: morto o animal, morto o veneno. Esta máxima, inclusive, está nas obras da codificação. E eu uso essa máxima para perguntar para ti. Essas inimizades são passíveis de serem levados para o plano espiritual? Ou seja, nós temos inimigos, além dos inimigos encarnados que nós já conhecemos, infelizmente, temos também inimigos desencarnados? Infelizmente, temos. Esta é a má notícia. Por isso, buscarmos as reconciliações ainda enquanto estamos juntos, enquanto aqui encarnados, em tempo, E me recorda isso, Josué, a gente faz, o Movimento Espírita tem um trabalho no presídio, e numa das oportunidades que a gente teve lá, eu lembro que um detento nos questionou: puxa, mas então
aquele a quem eu fiz muito mal e que eu tirei a vida, ele pode estar hoje querendo vingar-se de mim? Pode. E o que eu vou poder fazer para resolver isso? Porque agora ele está do lado de lá, do caminho, e eu estou do lado de cá, do caminho. Então, essa resposta vale aqui também pelo teu questionamento, né? Porque nós temos sim inimigos encarnados. O Livro dos Espíritos, na pergunta 295, né, Kardec questiona: que sentimentos experimentam depois da morte aqueles a quem fizemos mal aqui neste mundo? E a resposta dos Espíritos é bem simples. Se não bons, perdoam. Se são bons, perdoam de acordo com o arrependimento. Se são maus, podem conservar ressentimento e algumas vezes os perseguir até em uma outra existência. É o que a gente usa, né, no Espiritismo, o termo obsessores, que são aqueles irmãos que ainda têm muito por aprender, imperfeitos tanto quanto nós, e que a gente precisa esclarecer de que quando nós desencarnamos, nós continuamos sendo exatamente quem nós somos aqui. A diferença é que não estamos mais com o corpo de carne, a veste pesada, mas o que nós levamos é todo o conhecimento, toda a bagagem espiritual e que aprendemos aqui durante a existência terrena. Isso, o que a gente experimenta, nós vamos vivenciando, vai formando o nosso caráter. E quando nós desencarnamos, nós continuamos sendo exatamente aquilo que nós somos. Nós não somos todos muito atendidos, somos todos muito encaminhados, todos, absolutamente todos, sem exceção. O irmão mais imperfeito ou o mais que a gente veja como perfeito, todos receberão o mesmo atendimento. Porém, é justamente essa postura, essa essência de cada um que vai determinar a conduta que ele vai ter depois na vida espiritual. E muitos irmãos no mundo espiritual, sim, ficam à nossa volta, ficam buscando vingar-se. E aí a grande dificuldade que nós temos é justamente os encarnados. É muito mais fácil, vamos dizer, é difícil de lidar, mas nós sabemos porque ele está do nosso lado. Você viu, né? O problema um pouquinho maior, um pouquinho mais difícil é porque eles já estão do lado de lá. Mas nós podemos mesmo assim ter uma conduta e buscar a reconciliação mesmo com aqueles que já desencarnaram. A Lorete falou no início sobre vibração, sobre energia, né, Lorete? Sim. A gente vai sentir essa vibração, essa energia dos irmãos desencarnados também ao nosso lado. Com certeza. Muitas vezes a gente vai perceber coisas que são nossas, coisas que não são nossas. Mas, como a espiritualidade nos ensina, a prece é a nossa grande forma de comunicação com aqueles que já partiram. E muito mais com os inimigos. Muitos espíritos recebem atendimento importantíssimo no mundo espiritual devido às preces que os seus afetos aqui na Terra fazem, as energias que emitem pela prece. E para com aqueles que já desencarnaram, nós podemos também buscar esse entendimento por meio da prece, pedindo perdão para eles por aquilo que porventura se nós formos os causadores, e nenhum desafeto vai acontecer se as duas partes não tiverem aí alguma conduta, alguns problemas, não vai acontecer se os dois não alimentar. Então, é pedir perdão para esse irmão por a minha responsabilidade nesse problema, e também perdoá-lo, porque somos todos muito deficientes moralmente. E outra coisa que facilita bastante até a evolução daquele que está do lado de lá, o Ayrton fala que nós devemos pedir perdão, conceder o perdão. Mas se a pessoa do outro lado ainda não despertou para isso, e ela continua, mesmo com os nossos pensamentos, insistindo em nos perseguir, a nossa conduta, o nosso exemplo, a nossa marcha no bem, vai fazer com que ele se convença.
de que o esforço dele é infrutífero e vai acabar também trazendo ele para a necessidade que ele tem de despertar, né? Perfeito. Meus amigos... O exemplo, mesmo nessa situação, o exemplo continua arrastando, né? Exatamente. O exemplo, 1000 palavras valem menos do que um exemplo. É verdade. Nessa mesma lógica, nós temos várias obras espíritas tratando dessas relações de ódio, de inimizade, que se prolongam além da vida física. Um exemplo bastante marcante disso são as obras de André Luiz, né? Da coleção da Vida no Mundo Espiritual. Ação e Reação trata deste tema, para que quem tem interesse em se aprofundar no Espiritismo, a literatura é farta nesse sentido e nos adverte, não é? Como é importante a gente buscar reconciliação ainda no plano físico, porque, como muito bem explicou aqui o Ayrton, a inimizade ela persiste depois da destruição do corpo físico. A causa, o efeito está de acordo com a intensidade da causa. Perfeitamente. E isso, assim, existem muitos casos de irmãos do mundo espiritual que vão muito longe, mas muito longe mesmo, buscando esta vingança com nós que estamos aqui e depois quando vamos para lá também. Eles estão nos esperando. Exatamente. A literatura espírita diz assim, olha, nós desencarnamos e o nosso inimigo está nos esperando para um acerto de contas. Isso é muito grave, meus amigos. Isso é muito pesaroso. Isso é motivo de, muitas vezes, de muito sofrimento no plano espiritual. Não é? É assustador, inclusive, em alguns casos, Josué, mas quando a gente passa a entender como funciona, vamos usar esta palavra, tudo isso, a gente passa a entender que tudo que nós estamos falando aqui, evitar essas situações, fazer esse esforço todo, praticar o perdão, a benevolência, a indulgência, tudo, fazer tudo que estiver ao alcance, deixar para trás, não carregar essas mágoas, isso não contribui em nada. Exatamente. Nós começamos a resolver aqui, vamos evitando problemas futuros de todas as ordens. Perfeito. E ainda lembrando que grande é o número de pessoas que procuram as casas espíritas nesse tipo de socorro, porque ficou alguma pendência, porque está machucando o coração, porque está pesando. Então, consciência pesada às vezes, consciência. né? E a doutrina espírita é bastante esclarecedora quando ela nos orienta a vigiar e orar. Então a gente sabe que essa pendência com inimigos é algo que pesa no coração das pessoas. Fica magoando, fica pesando e a gente não consegue se desligar disso. Então o convite é que a gente compreenda essa situação e que ninguém fica no caminho do mal por um tempo muito grande, nós vamos para o caminho do bem, mas nós precisamos entender essa situação para que não fique essa pendência. Poxa, a pessoa partiu, não consegui me reconciliar com meu pai, com a minha mãe, com meu filho, e as coisas são graves. E aí as pessoas buscam ajuda em todos os lados, e deve buscar mesmo, né? Na psicologia, na psiquiatria, e a pessoa não melhora. Até que ela consiga realmente fazer um contato de coração com coração e, através da oração, buscar esse perdão, né? Esse entendimento e aliviar a sua alma para conseguir seguir com paz, porque a situação é séria. É muito séria, é grande o número de pessoas que nos procuram. E, além de tudo, nós temos também, dentro do movimento espírita, as comunicações mediúnicas, que vem também dando exemplo para a gente concreto dessas mágoas pendentes que ficaram e desse mal que continua depois da morte, né? Exatamente. Prejudicando o convívio de pessoas conhecidas, de família, de negócios, inclusive. Então, que a gente tenha muito cuidado e atenção para não deixar com que essas pendências façam com que a gente fique com essas mágoas e que afetem o coração e a vida na sequência de todos os seres, né? Verdade. E que também é importante a gente falar que existem essas situações, sim, né? Nós temos os inimigos encarnados, desencarnados, mas a Lorete colocou uma frase que me levou a fazer essa colocação bem relevante. Todos vamos nos reconciliar. Sim. Essa é a nossa destinação. Nós seremos, não sabemos o tempo disso, espíritos elevados. Todos. E para assim sermos, não teremos nenhum inimigo, nenhum desafeto, só teremos amorosidade para com todos. Verdade. Lembrando a mensagem do Evangelho de Jesus, em que o Mestre nos orienta e nos adverte.
reconcilia-te com teu inimigo enquanto Exatamente. ainda estás a caminho. Tem muitas Ou religiões seja, que... encarnados. Né? Exatamente, tem muitas religiões, eu já presenciei momento, festa familiar, onde a pessoa, em função da religião das pessoas, chamou lá e vamos se perdoar aqui, vamos se entender aqui durante a festa lá, entra um monte de gente junto. Cara, achei assim, ó, fantástico, fantástico, porque é a demonstração muito forte da grandeza, né, e também da humildade de entender que eu sou parte de uma situação que é um problema, mas vamos resolver, porque não é isso que nos leva adiante. Alimentar. Verdade. Jean, vamos dar mais uma passada nos nossos amigos, vamos verificar mais um pouco de mensagens. Como é que estamos aí a participação? Vamos retribuir então o bom dia que nos manda os nossos ouvintes. Um bom dia a Hilda Miller, a Neiva Pagliari, nossa amiga do nosso lar, Bianca Viola, Lia Boger, a Miriam Romani, Solange Chandre, que nos assiste aí todos os sábados, e a Gilvana Delazen, que recebe o nosso bom dia afetuoso. Jean, anteriormente você leu as saudações e uma das nossas ouvintes e internautas, de nome Aline, tocou num tema extremamente importante que nós não podemos encerrar o programa sem abordar. Ela disse o seguinte, que para amar os inimigos é necessário perdoar. Lorete, vamos desenvolver um pouco esse tema, que só para falar do perdão nós precisaríamos aqui de horas, né? Horas e horas a fio, mas o perdão diante dos inimigos, tanto para encarnados como para desencarnados, como é que isso pode nos auxiliar e como é que o Espiritismo encara esta virtude que é perdoar? Então, a doutrina espírita deixa muito claro, e já foi comentado bastante aqui nesse período, que nós temos inimigos encarnados e desencarnados, que os problemas seguem após a morte, né? Mas a doutrina espírita também, ela é bastante esclarecedora quando ela diz que a maldade não é permanente, que todos nós evoluímos moralmente, e nessa evolução gradativa, e que é da lei de Deus, nós vamos deixando para trás essas dificuldades de nos entender com as diferenças e vamos realmente aprender a amar todas as pessoas com quem convivemos. E o Evangelho, o Evangelho capítulo 12, Amar os Inimigos, ele diz lá que do mesmo modo que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau um dia reconhecerá os seus erros e se tornará bom. Diz ainda que a morte apenas nos livra da presença material do inimigo. Este pode nos perseguir com seu ódio, mesmo após ter deixado a terra, capaz de passar por várias existências. Não há no coração tão perverso que não se deixe tocar pelas boas ações, mesmo a contragosto. Então, o que nós podemos fazer é deixar com que os nossos inimigos percebam que nós estamos fazendo um esforço grandioso, diário, de permanecer no caminho do bem. E pelas boas ações nós eliminamos o motivo da vingança contra o inimigo. Puxa, nós estamos fazendo um esforço, e a própria doutrina espírita diz que reconhece seu verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em domar as suas más tendências. Então nós temos uma tendência de ser relapso, de não dar atenção, de ser insensível, de não perceber a dificuldade do outro, mas a gente começa a entender essa situação com o decorrer da aprendizagem, das experiências da vida, e começa a perceber a situação do outro, que momento ele está, por que ele fez isso? Puxa, eu magoei, por que eu magoei? Às vezes a gente magoou sem saber. Uma palavra, no momento não oportuno, alguma resposta. E outro dia nós conversávamos com uma irmã que faz atendimento fraterno na própria Sociedade Bezerra, e a gente disse para ela, puxa, mas eu faço todo o possível. E ela fez todo o possível dizendo para a pessoa que foi procurá-la, olha, você já sabe bastante, você precisa entender e tal, e a pessoa se ofendeu. Então, às vezes, com toda boa intenção que nós temos, a gente ainda magoa o outro sem ter essa intenção. E se nós tivermos isso em conta, lembrando disso, a gente vai lembrar de pedir perdão pelas falhas que nós temos e até perceber que esses pequenos detalhes que não são, às vezes, muito claros para a gente, e a gente possa ser perdoado em sentimento, em coração, e que a pessoa possa seguir livre sem essas pendências. Que a gente consiga abraçar sem reserva,
que é diferente abraçar um amigo daquele que a gente não tem tanto carinho, né? Mas o convite é que a gente consiga um dia abraçar a todos do mesmo jeito. E essa maneira é uma conquista, é uma caminhada que nós estamos fazendo a cada dia que passa, a cada mês, a cada vida, enfim. Lorete, olha só. Mas foi ele que me ofendeu, foi ele que começou tudo e, cara, a coisa foi muito difícil. É quase infantil, né? Quando a gente brigava em casa com os Exatamente, irmãos e o pai né? chegava, foi ele que começou. É. Ele continua repetindo isso, né? A frase é exatamente essa, Jean. Cara, alguém tem que dar o primeiro passo. Nem que seja eu. Tudo bem. Alguém vai ter que dar esse primeiro passo. E, aliás, as pessoas às vezes... Não, eu não vou dar o primeiro... Para não perder a disputa. Para não perder a birra. Como disse Jesus. Se você não amar os inimigos, que galardão tereis? Os publicanos não fazem também? Amar os familiares, amar os amigos é muito fácil. E amar os inimigos? Que mérito teremos? Ou Que seja, mérito teremos? Aquela pessoa que você considera de má vida, diz Jesus, aquele que você despreza, ele também ama os familiares. Sim. Você está indo além disso? Você se acha melhor do que ele? Você está superando ele nesse ponto? Olha a reflexão que Jesus nos convida. Querer ganhar significa... As pessoas querem ganhar para dizer que são melhor que o outro. Mas o que é ser melhor do que o outro? Aliás, não devemos ser melhor do que o outro, devemos ser melhor para os outros. E muitas vezes, Josué, o outro já me perdoou. Sou eu que estou carregando isso desnecessariamente. E leva aquela mágoa. O outro já nem está mais aí. Já perdoou. O convite do Evangelho, que é restaurado com as luzes do Espiritismo, é exatamente esse exercício de autossuperação. Começa por aí. Eu preciso me superar. Eu preciso amar um pouco mais. Eu preciso perdoar uma vez mais. Isso é superação. Isso é reforma íntima. Isso é a gente dar um passo adiante no processo evolutivo. Ontem, nosso irmão Dalpiva fez a palestra sobre esse mesmo tema na Sociedade Espírita Bezerra Menezes, e ele começou falando: para amar os inimigos, a gente precisa primeiro se aceitar e se amar, estar em paz. Agora eu vou dar o segundo passo. Agora eu vou pensar naqueles com quem eu preciso me reconciliar. Perfeito. Henrique, que está ali nos bastidores, na equipe técnica, eu vou pedir para que você passe a mensagem dos nossos patrocinadores, lembrando aqueles que acabaram de ligar o rádio, que nós estamos aqui no programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados das 8 às 9 horas, sempre com um tema diferente à luz do Espiritismo, e que esse programa só consegue se concretizar no plano físico porque nós temos empresas que nos auxiliam e que permitem que isso se realize. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. Dando sequência, então, ao nosso programa. Sempre dá uma sensação de que é pouco tempo, não é? Mas vamos tentar extrair aqui o máximo do tempo para fazer essa reflexão com os nossos companheiros. Eu perguntarei para o Gê o seguinte, convidaria ele para refletir sobre o seguinte ponto. Nós vivemos hoje um momento, Jean, de muita divisão, não é?
E vou citar um exemplo bem prático, que é conhecido de todos. A política, por exemplo. Nas últimas eleições, nós estamos vendo assim uma divisão, partido Y, partido X, no futebol, né, que é algo muito apreciado pelos brasileiros, o time A, o time B, e ao mesmo tempo nós vivemos num mundo muito virtual, de redes sociais, e nós verificamos que essas diferenças, esses preconceitos, o ódio racial, todos os tipos de intolerâncias, né, são motivos de melindres, são motivos de inimizades. Como é que nós podemos tratar disso? Que ensinamento a doutrina espírita nos traz a esse respeito, que é algo muito, muito real, muito próximo da nossa vida do dia a dia? Josué, é um assunto bastante delicado. E isso, essa situação que tu colocas, que a gente vivencia, se nós falarmos aí de ódio racial, intolerância religiosa, isso parece que está um pouco mais distante do dia a dia da maioria da população, né? Nós temos sim pessoas que odeiam em função da raça, pessoas que são capazes de ser intolerantes religiosos, apontar o dedo com preconceito. Essa é uma forma mais agressiva de apontar o dedo ao outro. Mas esse é quando eu trago para a minha realidade diária. Isso acaba pegando um espectro maior de pessoas, como é o caso que nós vivemos hoje, divisões por conta de política e ofensas se perpetrando simplesmente porque o outro pensa diferente. Nós vemos como ainda essa imperfeição, essa incapacidade de respeitar quem pensa diferente, ela está ainda presente na nossa sociedade, no nosso dia a dia. E isso nos entristece, porque quando eu sou capaz de ofender alguém simplesmente porque a bandeira que ele levanta, porque a visão política dele, o modo como ele olha para como o Estado deve se comportar, de que forma devem se dar as relações políticas, se a visão dele é diferente da minha, e isso é capaz de despertar em mim a agressividade, de querer atacá-lo, de querer humilhá-lo, de querer utilizar toda a força que eu tenho à minha disposição para, num clique ou num comentário maldoso na internet, tentar não desqualificar o que ele pensa, mas desqualificar ele como pessoa, ofendendo porque ele simplesmente pensa diferente de mim, nós somos levados a crer que nós temos ainda muito a caminhar nesse ponto. Nós estamos, quando andamos, né, nessa linha, quando andamos por esse lado, estamos sendo incapazes não de amá-lo, nós estamos sendo incapazes simplesmente de tolerá-lo, de respeitá-lo. Exato. Então é uma situação bastante difícil, tá? E as redes sociais, enfim, há estudos que apontam que ela mostra para você exatamente o que você quer ver. Ou seja, os algoritmos que regem as nossas redes sociais, a internet, elas são moldados a ponto de mostrar para nós exatamente aquilo que reforça o nosso entendimento. Isso acaba criando um abismo ainda maior entre as pessoas, porque tudo que eu visualizo na rede, por vezes, acaba simplesmente confirmando a minha visão de mundo. E nós, então, estamos criando aí bolhas sociais em que os pensamentos vão se afastando e vamos criando aí um fosso entre as pessoas. Muitas, até dentro do que tu estás falando, nessa linha, isso se estende assim para absolutamente tudo, gente. Meu Deus do céu, a gente vê cada coisa acontecer que a gente pega o jornal, desculpem, a gente pega o jornal e lê algumas coisas assim que, nossa, nós estamos ainda muito distantes dos ensinamentos de Jesus. Faz 2000 anos que ele veio e a gente ainda, cara, estamos muito distantes. A gente precisa trabalhar tudo isso. São sinais ainda muito fortes da nossa característica ainda animalizada, querer tudo isso. Cara, programas, nós precisamos tomar cuidado com os programas que nós assistimos. Aliás, que tem muito programa que só propaga isso, só propaga desentendimento, Então, filmes, novelas, muitos tipos de noticiário, a gente precisa tomar cuidado com isso. Isso continua alimentando que você sai na rua e olha o outro de cor um pouquinho diferente e pronto. Já não dá mais certa coisa ali. Exatamente. Então, criou-se, de repente, uma cultura de que a agressividade vai resolver tudo. De que eu tenho que ser agressivo para aniquilar o outro, para calar a voz dele.
E de que forma a doutrina espírita nos ajuda? Nos convidando a nos melhorar, a nos respeitar, a olhar o outro como alguém que é diferente, que vai ter visões de mundo diferentes. E nós estamos aqui exatamente colocados na Terra com esse desafio de conviver bem apesar das nossas diferenças. Os nossos inimigos nos estimulam, tema do programa de hoje, a procurar exatamente aqueles insos espirituais que ainda nos prendem à animalidade, porque o inimigo é um problema que eu tenho que superar. Então, a nossa convivência social é um convite diário para que nós possamos exercer cada vez mais a tolerância, o equilíbrio, a serenidade e a capacidade de ver o outro, alguém como eu, que tem pensamentos diferentes e que tem imperfeições diferentes. Nós falamos aqui que os nossos inimigos são aqueles que também têm imperfeições. Se nós somos incapazes de ver isso, não naqueles que são inimigos, mas naqueles que pensam diferente de mim, então estou ainda muito longe de ser capaz de amar os inimigos. Não esquecer que eu também tenho as minhas e os outros também olham para mim e eles também têm que me aturar, vamos usar essa palavra. Exatamente. Né? O quanto é difícil para os nossos colegas de trabalho nos aturar no dia a dia. Né? Não é tão... E não podemos esquecer também que a Terra é um mundo de provas e expiações. E lá na questão 920 do Livro dos Espíritos diz lá: o homem pode gozar sobre a Terra de uma felicidade completa? Não, visto que a vida lhe foi dada como prova. Mas depende de cada um de nós amenizar seus males e ser tão feliz quanto se pode já sobre a Terra. Então, que nós não tenhamos ilusão de que tudo vai ser as mil maravilhas, que nós não tenhamos inimigo, não vamos ter inimigo, que vai ser fácil essa reconciliação, mas que nós sejamos perseverantes nesse caminho de orar e vigiar e perceber onde estão as oportunidades de reconciliação, de entendimento e de paz, porque não tem. Nós vamos encontrar cada dia esses reveses, essas dificuldades que são oportunidades do nosso aprimoramento moral. Verdade. Ayrton, já estamos nos encaminhando para o final. Antes de colher uma mensagem de fechamento dos três debatedores, é importante nós tratarmos de um tema, né, de uma palavrinha que a doutrina espírita nos adverte para ter muito cuidado, não é? A palavra é vingança. Nós estamos falando de inimizades, de melindres, não é? de guerras. E às vezes essa palavra, essa ideia nos vem à mente. Eu quero me vingar. Eu quero me cobrar daquele que me fez o mal. Como é que é a visão espírita acerca deste ponto, desta palavra, vingança? Como tantas outras imperfeições que nós carregamos, tem como principal causa o orgulho, né? O orgulho, o egoísmo, de não dar usando alguns termos populares, não dar o braço a torcer, de querer ser melhor do que o outro. Não, eu vou me vingar, porque não vai ficar assim esse negócio, não. Ah, ele vai fazer e daí fica por isso mesmo? E daí como é que fica? E eu que sou o bobo da história, e como é que funciona isso? E a doutrina espírita justamente nos diz: a grandeza não está em vingar-se para mostrar que tu é maior ou melhor do que o outro. A grandeza que Jesus demonstrou é aquela do perdão. É aquela de relevar. É aquela de tudo aquilo que a gente já conversou. De compreender o outro. De entender que ele também é um irmão, que tem as suas dificuldades, que está na sua luta terrena, assim como eu estou. De entender que ali tem alguém que pode estar fazendo um esforço muito, muito, muito maior do que o meu. De que não teve as oportunidades, de repente, nessa mesma existência que eu tive de esclarecimento, de entender aquilo que se passa, de ver os fatos da vida com outros olhos. Então, vingar-se e é algo muito presente ainda na nossa sociedade, infelizmente. É algo que só nos traz tristeza, só nos traz dor, só piora a situação. É difícil você sair de um sentimento, que foi o que a Lorete iniciou o programa falando, você sair de uma vibração de vingança e ir para uma vibração de querer bem aquele mesmo ser. É muito difícil, mas é muito possível e necessita de um exercício diário. Perdoar,
compreender, tudo isso são pequenos exercícios diários que nós temos que ter na nossa vida. Quando o Jean diz chegar ao final do dia e fazer uma reflexão sobre o que a gente passou, quem eu consegui perdoar hoje, que ofensas eu deixei para trás, eu realmente não quero mais vingar-se. Já caminhando para a mensagem que você falou, Josué, é isso que eu acho que a gente precisa fazer. Aprender a perdoar, a trazer essa prática para o nosso dia, não ofender-se, procurar realmente viver em paz. Para a gente viver em paz, é assim. E sempre é tempo de começar tudo. Perfeito. Não temos mais tempo, meus amigos. O Ayrton fez um fechamento bastante inspirado. E eu queria agradecer aqui a vocês três, o Jean, do Centro Espírita Nosso Lar, ao Ayrton, do Bezerra de Menezes, a nossa irmã Lorete, também do Bezerra de Menezes, ao Domingos, que está nos visitando hoje, que também é trabalhador espírita, ao nosso irmão Henrique, que está lá na técnica. E estamos aguardando todos vocês no próximo sábado, às 8 horas da manhã, com mais um programa Hora Espírita. A todos, muito obrigado pela companhia e fiquemos em paz. Você ouviu pela Rádio Chapecó Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Convidamos você para nos ouvir todos os sábados a partir das 8 horas da manhã. Tenha um excelente final de semana, com muita paz e harmonia.